Boa noite. O Governo aprovou a prestação social única com novas condições de acesso. A Judiciária fez buscas em juntas socialistas de Lisboa e na sede do PS. Nos Estados Unidos instala-se uma pergunta inquietante. O IRS está mesmo proibido para sempre de bater à porta dos Trump? Estes e outros temas estão em cima da mesa no Torto e Direito com Miguel Morgado. Olá, Miguel. Olá, Clara. Boa noite, bem-vindo. Comecemos pela prestação social única. Esta reforma estava prometida a Bruxelas há 4 anos pelo governo de António Costa. Este governo apresenta-a como uma conquista, mas sem ela perdia 500 milhões do PRR. Esta informação muda alguma coisa na leitura política? Bem, desde logo que há boas ideias. Esta é uma boa ideia que parece que precisamos do... Não é tanto do pau de Bruxelas, porque do outro lado não está exatamente um pau, mas 500 milhões de euros que nós portugueses queremos gastar com zelo. Mas, na verdade, o Governo introduziu aqui uma inovação importante à proposta que era feita no âmbito do PRR. Então, na altura, quando veio o dinheiro do PRR, ficou combinado um conjunto de mudanças legislativas, reformas, se quiserem chamar assim. O Governo de António Costa não tinha tratado desta, estava Sim. tudo a zeros. Mas o Governo, então, o que é que fez? Acertou, com o PRR, unificar 13 prestações sociais, subsídio social de desemprego, rendimento social de inserção, todo o tipo de subsídios sociais, quer dizer, do regime não contributivo. Aqueles subsídios que as pessoas recebem por terem poucos rendimentos e para os quais não contribuíram, que é o caso normal de um subsídio de desemprego normal. Nós contribuímos para esse. Para uma pensão de reforma normal, nós contribuímos para ela. A pensão mínima não é assim, por exemplo. Claro. O rendimento social de inserção não é assim, nem o subsídio social de desemprego, que é muito importante em Portugal. Portanto, ali era ir buscar aquelas 13 prestações sociais e convertê-la numa só. E isso tem muitos benefícios. Simplificação administrativa, todas as prestações sociais constituem uma espécie de labirinto até para os seus beneficiários, porque tinham regras de acesso diferentes, tinham formas de cálculo diferentes e, portanto, era preciso quase tirar um curso ou ter alguém do lado da Segurança Social que fosse muito prestável para os beneficiários portugueses potenciais, que dissessem, olha, é assim, dá mais esta e aquela. Agora fica tudo harmonizado, isso é muito bom, com ganhos de eficiência administrativa ótimos para toda a gente. Mas o Governo introduz uma inovação, essa é que é preciso chamar a atenção. As pessoas não se devem lembrar, mas quando foi apresentado o programa de governo do atual Governo de Luís Montenegro, eu salientei uma proposta que para mim era muito boa, muito positiva. E para não dizer que estou sempre a dizer mal do Governo, aqui vai um elogio. A proposta é essa? A proposta é esta. Faz esta prestação social única, que se calcula determinando um montante que as pessoas recebem, majorando por parentalidade, e depois subtrai-se ao rendimento que essas pessoas têm. E essas pessoas podem ter rendimentos de várias ordem. Portanto, é a diferença que constitui a prestação social única. Então, se uma pessoa recebe o rendimento social de inserção, passa a receber a prestação social única, menos algum rendimento que tenha de alguma origem, que seja inferior, evidentemente, ou que não lhe retire o acesso a essa prestação social única. Mas havia um grande problema com o rendimento social de inserção e o acesso a muitas destas prestações sociais. Que era este, foi isso que eu chamei a atenção na altura. As pessoas, quando estão naquele limiar, por exemplo, entrar no mercado de trabalho, passar a ter um salário, tinham até agora praticamente, não inteiramente, mas praticamente, a perda de todos estes subsídios. Certo. O que fazia com que muita gente, perante uma escolha racional que tinham à sua frente, decidisse não compensa trabalhar. Claro. E isto é uma espécie de derrota das políticas sociais. Porque as políticas sociais, ao contrário do que muita gente na esquerda depois também anda sempre a dizer estes anos, que inventou-se este papão do assistencialismo. Portanto, as prestações sociais são um direito das pessoas. Isso não quer dizer que as políticas sociais não tenham como propósito integrar essas pessoas, porque as pessoas sejam autónomas e deixem de depender da prestação social. Senão elas ficam amarradas àquilo que se chama a armadilha da pobreza. Portanto, aqui qual é a inovação? A inovação é dizer, não, vamos acabar com essa perda total, ou quase total, dos benefícios assim que se tem um rendimento insignificante, e agora as pessoas passam a acumular os rendimentos do trabalho, os primeiros que obtêm, com a prestação social. Para quê? Para ser um incentivo ao trabalho. Ao trabalho. A A esquerda diz que é uma punição dos mais pobres, este trabalho social. Isso é outra coisa, Vamos ver. Outro, sim. Neste ponto, o que está a dar é um grande incentivo para as pessoas passarem a ter os seus rendimentos próprios, porque já não correm o risco de perder. As prestações sociais que tinham, neste caso a prestação social única. Isso é muito importante. Depois, o Governo o que é que faz também? Vai atrás da fraude e, numa ética que não é exatamente a ética da esquerda do Estado Social, mas uma ética alternativa do Estado Social, quer dizer, nós fazemos parte de uma comunidade política, as pessoas também têm estes direitos, mas também têm uma responsabilidade quando gozam destes direitos. Devolver, de alguma maneira, aquilo que recebem. E isso, desde logo, através da sua integração.
Portanto, as pessoas que, para terem acesso a esta prestação social, se forem menores de idade, têm que estar na escola. Senão não recebem. Se forem mais velhos, evidentemente que não se aplica ao trabalho social. Mas todas as pessoas que estão em idade ativa, das duas uma, ou mostram que estão à procura de emprego, estão ativamente à procura de emprego, não rejeitam propostas do Instituto do Emprego de Formação Profissional, por exemplo, coisas dessas, tudo bem? Ou então, as pessoas dentro das suas capacidades têm de cumprir um mínimo de 15 horas de trabalho social que será articulado, em princípio, sobretudo, fala-se também das Forças Armadas, não sei como, mas sobretudo com as câmaras municipais. E, portanto, é uma lógica diferente, que imediatamente é acusada de assistencialismo, foi tal palavra papão que a esquerda inventou, para denunciar todas aquelas políticas sociais que tenham como propósito não atomizar as pessoas, não pôr as pessoas como beneficiários a receber sem haver uma contrapartida, mas, pelo contrário, políticas sociais têm um objetivo de integrar as pessoas na comunidade. Todas aquelas pessoas que não podem, por incapacidade física ou de outro tipo, evidentemente não vão estar Portanto, forçadas. tu concordas no geral com esta proposta, mas para fecharmos, ela tem riscos ou não tem riscos para quem é de facto mais pobre e precisa? Por exemplo, nós ainda não conhecemos a calibragem da medida. Não sabemos que montantes é que estão aqui em causa. Não sabemos como é que tudo unificado, como é que isso repercute nos atuais beneficiários que têm estes direitos. O governo diz que vai ser neutro, as pessoas não vão receber menos. Vamos ver, em alguns casos particulares, vamos ver essa calibragem, como é que ela é feita. E depois, como é que isto é fiscalizado? Porque a fiscalização e o acompanhamento destas obrigações vai ser, sobretudo, da responsabilidade das câmaras municipais. Ora, nós sabemos que as câmaras municipais são um fenómeno muito diferenciado no território do país. Há hipercâmaras, como a de Sintra, Lisboa, cheias de funcionários e instrumentos, e outras que não são tão apetrechadas, digamos assim. Portanto, ainda há aqui um conjunto de incógnitas, de pontos de interrogação. Agora, a ideia, sobretudo aquela que eu mencionei, de incentivar as pessoas a ir para o trabalho, que é uma ideia que até nasceu do neoliberalismo, que aqui toda a gente repudia como ofensivo do Estado Social, um homem chamado Milton Friedman, que foi Prémio Nobel de Economia, que inventou esta coisa do imposto sobre rendimento negativo, que não é exatamente isto, mas é essa a lógica. Ele, na década de 60, ensinou que a lógica devia ser esta. E depois, governos à esquerda e à direita, na Alemanha, na Holanda, até nos Estados Unidos da América, governos à esquerda e à direita acabaram por introduzir isto como uma reforma das suas políticas sociais. Isso é positivo. Como é que isto vai ser concretizado? É o grande ponto de interrogação, não é? A Operação Emergente voltou a colocar o PS autárquico sob pressão, com detenções, dezenas de arguidos, suspeitas de favorecimento e abusos de dinheiros públicos. A reação do PS pareceu-te politicamente suficiente ou demasiado defensiva? Bem, a primeira reação do PS foi uma vergonha. Não foi nem defensiva, foi uma vergonha. Eu peço para pôr um tweet que foi a primeira reação que o Partido Socialista teve no próprio dia, em que o Partido Socialista basicamente diz: isto não tem nada a ver com o PS, porque até é um trabalhador que é afetado, um trabalhador do PS. Em primeiro lugar, foram 5 detidos e 37 arguidos, não foram um. E depois esta ideia, que é um pouco o que Sanches tentam fazer aqui há uns meses, agora já não consegue, lá em Espanha. Isto não tem nada a ver com o PS, isto não afeta o PS, entretanto, até o Zé Luís Carneiro, Alexandre Leitão já reconheceram que isto afeta o PS, como claro. Não podia deixar de afetar. Uma coisa era se houvesse aqui uma espécie de clandestino, um subversivo que tinha entrado no PS à socapa e depois feito uma série de maningâncias para destruir a reputação do partido, uma espécie de operação de sabotagem. Tudo bem, isso aí, evidentemente, o PS era completamente inocente. Mas nós estamos a falar aqui de figuras que têm, neste momento, têm elas gozam de presunção de inocência e eu não vou acusá-las aqui de nenhum crime, porque eu não faço ideia, não estou a par da investigação. Mas aquilo que nós já sabemos, e daquilo que eu conheço dos partidos, incluindo do meu, do PSD, PS, PSD e outros partidos, é que são estas grandes figuras que as pessoas podem não conhecer, porque não é o António Costa, não é o José Sócrates, não é o Luís Montenegro, não é o Pedro Passos Coelho. São figuras muito importantes da estrutura do partido. No caso do Miguel Coelho, não é? No caso de Miguel Coelho, que é aqui a figura mais famosa, porque foi presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que é uma das maiores aqui de Lisboa. Aqui está o Duarte Moral, que é o assessor de imprensa de... Este homem, por exemplo, e a Ruth Remão, ora bem, estes dois já as pessoas não conhecem. No entanto, são figuras muito importantes do PS local. Duarte Moral, veja-se bem, foi assessor de António Costa quando ele foi Ministro da Justiça. Foi assessor de António Costa quando António Costa foi Ministro da Administração Interna. Foi assessor de António Costa quando António Costa foi para a Câmara. Portanto, António Costa andou sempre com ele, sempre. Era atualmente assessor de José Luís Carneiro. Foi assessor, quando eu era deputado, do grupo parlamentar do Partido Socialista. Portanto, ele, e muitos como ele, fizeram toda a sua vida como assessores
ou como membros de juntas de freguesia, ou como deputados municipais, cargos mais invisíveis para a opinião pública, mas onde as pessoas ficam a conhecer muito bem os meandros dos partidos. E depois o que é que fazem? Criam uma empresa desenhada exclusivamente para obter receitas que são dos contribuintes portugueses, receitas públicas, de câmaras municipais, de juntas de freguesia ou do próprio Estado Central, mas que vêm por intermédio do partido, porque o partido é que tem os seus governantes lá a tomar as decisões, a escolher este e aquele, porque aquilo é mais familiar. Portanto, mesmo que não haja aqui a possibilidade, que o Ministério Público às vezes também é muito incompetente, vamos ver onde é que esta investigação vai acabar, que é sempre um grande se em Portugal, mas mesmo que não seja nada matéria passível de ser confirmada como crime por um tribunal, as pessoas têm que perceber que estes partidos, e sobretudo o PS e o PSD, porque têm maior expansão autárquica, maior dimensão autárquica e de acesso ao poder do Estado Central, vivem muito destes ninhos de conluio e de conivência que, se não são crime, estão sempre ali à beira, pelo menos, de uma grosseira falta ética. Já é estrutural. E é estrutural, e torna-se estrutural. É demasiado tentador. Oh, Clara, os orçamentos de grandes câmaras municipais como Lisboa, ou do Estado Central em Portugal. O Estado Central português, por exemplo, tem um orçamento de 100 mil milhões de euros. Eu aposto que a maior parte das pessoas que estão a ouvir nem sequer tem uma dimensão do que é que são 100 mil milhões de euros. Portanto, se eu constituir uma empresa que saca 200 mil euros ali, 500 mil euros ali, quem é que dá por isso? Quem é que, naquelas enormes parcelas, quem é que dá por isso? E, apesar de tudo, eu vou prestar o serviço. Claro que eu só colho aquele serviço porque sou eu, o amiguinho de António Costa, o amiguinho de José Luís Carneiro, o homem que anda há 20 anos a colar cartazes, o homem que é, por exemplo, Miguel Coelho, talvez as pessoas não saibam, só o conhecem como presidente da Junta de Freguesia, foi durante 15 anos deputado do PS. Sim. Deputado do PS, imenso tempo. Nos anos 70. Ora, estas pessoas não são militantes quaisquer. Estas pessoas só conseguem ter esta folga, este conhecimento destes corredores depois de muito tempo e de acesso aos decisores. Portanto, quando nós vemos aquela primeira decisão do PS, nós vemos que é um desastre. É um desastre. Entretanto, Alexandre Leitão até já desautorizou os dois vereadores, Sérgio Sintra e Carla Madeira, que também foram constituídos arguidos. O PS já nos explicou que, de acordo com o Código de Ética de 2024, é preciso alguém ser acusado e não constituído arguido. Tudo bem, é um critério que eu também não leva a mal. Mas estas reações foram tentar não reconhecer o problema. É como se fosse uma espécie de empecilhos. Afinal de contas, o que é que pode causar um dano a uma reputação num partido como o PS ou do PSD? Se calhar não é um assessor do Ministro da Administração Interna. Se calhar não é um assessor de um secretário-geral que está na oposição. Mas e se for o Primeiro-Ministro? Porque eu lembro do Partido Socialista ter esta reação com o próprio José Sócrates. Quando José Sócrates foi preso, José Sócrates também parecia que não tinha sido secretário-geral do PS durante anos a fio e o Primeiro-Ministro foi. E estes militantes do PS, aqueles que nós conhecemos, não são militantes quaisquer. E isto afeta. Finalmente, eu vi outras pessoas também terem reações sobre o aparato da investigação. Já tínhamos tido um pouco essa reação quando foi as buscas na Madeira. Foi toda a gente de avião, a PJ, e chegou lá, aquela gente toda. Eu não faço ideia, eu não sei gerir uma operação de buscas, ainda por cima em tantos sítios diferentes. Não faço ideia. Se foram 300 inspectores, eu não faço ideia. Mas vi Pedro Duarte num programa de televisão indignadíssimo por esse show-off, que ele pelos vistos sabe, que é gente a mais, para fazer uma coisa que ele sabe, e pôs com uma conversa a dizer que ele, como Presidente da Câmara do Porto, vive numa cidade de tráfico de droga e insegurança a toda a hora. E que pede polícias e não há polícias. Bem, eu tenho uma recomendação para fazer ao Pedro Duarte. Que tal ele, que foi até há pouco tempo membro do governo e só saiu para ir para Presidente da Câmara do Porto, falar com o atual Ministro da Administração Interna, Luís Neves, que ele tanto tem aplaudido. Talvez o Pedro Duarte possa fazer aquilo que os portugueses comuns não conseguem fazer a Luís Neves, que é dizer que há mesmo um problema de criminalidade e insegurança nos grandes espaços urbanos de Portugal, que não é um problema de percepções, e se o Pedro Duarte viesse cá mais vezes ao Sul, tinha uma coisa ainda mais grave para assinalar do que a situação de insegurança que existe no Porto neste momento. Desde o início do ano foram abatidos a tiro 13 pessoas só na Amadora. Eu talvez traga as estatísticas na próxima semana, mas eu estive a verificar. Isto é mais ou menos a estatística de uma sociedade de alta violência nos Estados Unidos da América, da dimensão da Amadora. 13 pessoas que foram mortas ou feridas por baleamento desde o início do ano.
Portanto, o Pedro Duarte, que pegue no telefone, eu sei que ele tem o número de telefone do Luís Neves, do Ministro da Administração Luís Neves, tenha uma conversa com ele. É uma boa ideia. Vamos avançar, Miguel. Portugal cresce, mas continua atrás de países que há poucos anos estavam bem mais distantes da média europeia. E a questão que tu hoje colocas no programa é se vamos ou não convergir com a Europa nos próximos anos. É isso. No fundo, todas as nossas discussões económicas resumem-se a isso. Se estamos a crescer bem, isto é, a convergir, a crescer mais depressa que o resto da União Europeia ou não. E pronto, e nós temos essas grandes discussões ao longo dos últimos 25 anos, porque não convergimos com a Europa. E agora, como eu prometi na semana passada, nós temos estes números que a Comissão Europeia dispensou, que são um conjunto de previsões, mas já de balanço. Porque o período que analisam é de 2024 até 2027. Portanto, 26 e 27 não sabemos o que vai acontecer, são previsões. Mas a Comissão Europeia já está a integrar os números 24 e 25. E é muito importante percebermos o que é que está a acontecer. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem que o PIB está a crescer mais depressa do que o PIB europeu. Ora bem, eu peço para pôr os dados para nós vermos isto. Não temos todo o tempo do mundo, mas apesar de tudo, acho que conseguimos chegar aqui a uma conclusão. Se as pessoas olharem para a coluna de Portugal, em comparação com a União Europeia a 27, repararão que lá está que para este período a Comissão Europeia, precisamente, prevê que nós vamos crescer o PIB mais depressa do que a União Europeia. António Costa e Luís Montenegro, os primeiros ministros que tivemos neste período, dizem todos o mesmo. Estamos a convergir com a União Europeia. Estamos acima da média da União Europeia, não é? E isso significa que estamos a convergir. Mas não é verdade, porque nós só medimos a convergência a partir do PIB per capita. E como os espectadores poderão ver, lá em cima na primeira linha, o PIB per capita português até vai crescer mais devagar do que o da União Europeia. Nós vamos divergir da União Europeia. E as pessoas perguntam, mas como é que isso é possível? Se a economia está a crescer mais depressa? Porque nós temos tido muita imigração. Sim. E como eu tentei explicar aqui já vezes sem conta, não é pelo facto de o PIB estar a engordar, porque agora há mais gente em Portugal, que o nível de vida de todos no território aumenta. Não, neste caso até vai aumentar, mas menos do que poderia aumentar, como vai acontecer na União Europeia. Aliás, há ali países em que esse PIB per capita é maior precisamente por causa do decréscimo. Ora bem, então só mais 3 exemplos rapidamente. O exemplo espanhol. Toda a gente diz, a Espanha é um milagre europeu de economia. Isso é tudo propaganda que não resiste ao mínimo, ao primeiro exame. A Espanha, como as pessoas podem ver nestes números, tem um comportamento muito parecido com o português. Porquê? Porque, exatamente, goza dos benefícios que a economia portuguesa também. Imigração em massa, PRR e boom turístico. Foi isso que a Espanha teve, não teve mais nada. Tem uns dados ligeiramente superiores ao português. E, de facto, a Espanha vai convergir com a União Europeia, vai crescer mais depressa no PIB per capita, mas muito pouco mais. Na produtividade vai ter exatamente a mesma coisa. E a produtividade é que é o indicador para saber se vamos ter salários mais elevados, por exemplo. Agora veja-se o que é um processo de convergência neste mesmo período. Vou falar de 2 países que raramente se fala aqui em Portugal. A Polónia e a Roménia, não vamos vê-los em detalhe, mas na Polónia e na Roménia são países onde não existe imigração em massa, portanto dizem-nos sempre que precisamos de imigração para fazer crescer a economia. A Polónia e a Roménia não têm imigração em massa, pelo contrário, as pessoas podem ver nos números, vão ter um decréscimo da sua população, a sua população vai contrair, mais na Roménia do que na Polónia, mas mesmo assim acontece nos dois. Só que o processo de convergência nos 2 países aí sim vai ser muito significativo no aumento do PIB per capita, que é muito maior na Polónia e na Roménia do que na União Europeia a 27. E muito maior do que a Espanha, que andamos sempre aqui a dizer que é uma espécie de milagre económico. E como é que nós sabemos que os salários dos espanhóis e dos romenos vão crescer muito mais depressa do que os dos espanhóis e do que os portugueses? Porque a produtividade na Polónia e na Roménia vai crescer muito mais depressa do que na União Europeia, muito mais depressa do que em Portugal e muito mais depressa do que em Espanha. Eu repito, isto são dados da Comissão Europeia. Os números da Roménia são bastante surpreendentes. Muito surpreendentes. Eu, por acaso, até acho que estas previsões para a Roménia, para a Polónia não, mas para a Roménia até acho que são muito otimistas, mas enfim, também não posso estar agora a julgar porque a Comissão Europeia tem muito mais dados do que eu. Eu só ia dizer é que isto não são só previsões. Isto já engloba os dados de 24 e de 25. Portanto, é um olhar retrospectivo e uma projeção para a frente. E, portanto, estes são os dados que nós temos em cima da mesa. Precisamos de fazer muito mais pela economia portuguesa. Miguel, nas últimas semanas acumularam-se revelações sobre as ligações entre o poder político e os negócios privados da família Trump. Entretanto, num acordo judicial, a autoridade tributária publicou uma renúncia perpétua às contas da família, ou pelo menos a auditar as contas da família. É uma decisão assinada pelo ex-advogado pessoal de Trump, que é agora procurador-geral. Miguel, o que é que se passa com a América? Ainda é pior do que aquilo que tu disseste, claro. Ainda pior? Repara, então podes dizer tudo. Ainda é pior, porque, começando pelo fim, esta renúncia unilateral nem sequer vem da autoridade tributária americana. Vem da Procuradoria-Geral americana, que está na dependência de Trump, e como tu estavas a dizer, o Todd Blanche, que é o nome do procurador, era
o advogado, ou tinha sido há uns anos, o advogado pessoal de Trump, quando ele andava nos seus negócios. Sim. Portanto, e isto resulta, para as pessoas perceberem, de onde é que isto vem? O Trump tinha um litígio em tribunal contra a autoridade tributária. O Trump foi vítima, como muitas outras pessoas, não foi o único, de um vazamento, como se diz no Brasil, de uma fuga de informação, como nós também já tivemos aqui em Portugal, dos dados fiscais dele, das declarações de rendimento, etc., de Trump. E ele pôs a autoridade tributária em tribunal a pedir uma indemnização gigante. O tipo responsável por isto já foi condenado. Aquele que deu os dados ao New York Times já foi condenado e uma pena grave, 5 anos de prisão na América, é uma coisa a sério. E então o que aconteceu? De repente, ele decide, eu não vou estar a falar agora das complicações do caso, ele decide retirar a queixa. E depois aparece isto. Primeiro, o documento é assinado pela autoridade tributária a dizer assim: vai ser criado um fundo para indemnizar os americanos que num tribunal comprovarem que foram vítimas de um uso político e ideológico dos tribunais. Quase 2 mil milhões de dólares para isso. E depois, isto foi numa segunda-feira, na terça-feira, às 7h30 da manhã na América, aparece este documento postado nas redes sociais pelo procurador. A renúncia perpétua. Onde a autoridade tributária diz: Trump e a família de Trump não serão mais auditadas à procura de falhas das suas declarações. Claro. Só que, claro, porquê é que isto é tão grave? Trump e a sua família, sobretudo neste segundo mandato, o primeiro mandato já tinha começado, mas neste segundo mandato tem sido um escândalo. Houve pessoas que estão a dar o trabalho de quanto dinheiro é que eles já ganharam com coisas que, podendo não ser crime, são certamente abuso de poder. Por exemplo, Trump tem ganho centenas de milhões de euros a comprar, a investir no mercado de capitais, sabendo o que é que vai fazer àquelas empresas. Exato. Pondo sanções, retirando-as do acesso ao mercado de defesa, coisas desse tipo. E sabendo como é que o mercado funciona. Informação privilegiadíssima. Claro. Informação privilegiadíssima. Faz isso ele, os filhos e a Melania Trump, a mulher dele também. Tem-se metido em todo o tipo de negócios lícitos, mas que só existem por causa das suas ligações políticas, por exemplo, aos grandes governantes do Médio Oriente, do Golfo Pérsico. E os filhos com os contratos com o Pentágono também. Quer dizer, isto tem sido uma torrente de abuso de poder para, como se diz na América, monetizar a presidência por parte do clã Trump, que vai fazer de Trump, depois de sair da presidência, um dos homens mais ricos do mundo. Porque ele, neste momento, tem poder nas decisões empresariais que envolvem muitas centenas de milhões de euros em todos os mercados, desde das cibermoedas até ao imobiliário onde ele fez a sua primeira fortuna. Mas a sua primeira fortuna já não tem nada a ver com o dinheiro que ele ganhou como presidente. E os seus filhinhos e a sua esposa. Está tudo assegurado. Isto é, enfim, pode haver aqui matéria para impeachment se o Congresso, nas próximas eleições, virar para os democratas. Porque isto é uma escalada e uma avalanche absolutamente intoleráveis. Miguel, temos pouco tempo para o último tema, porque tem a ver com a morte de Henry Nowak. Este caso não foi muito falado em Portugal. Ele tinha 18 anos. Em dezembro do ano passado, ele foi esfaqueado 5 vezes numa rua de Southampton, no Reino Unido. Quando a polícia chegou, algemou-o, porque o agressor estava a acusá-lo de racismo e Nowak acabou por morrer algemado. O assassino, este que vemos aqui, foi condenado esta semana, mas a indignação no Reino Unido não se apagou com a sentença. Porquê? Exato, não se apagou. Quer dizer, este homem foi condenado por homicídio qualificado. Ele e a mãe dele. A mãe dele foi cúmplice a esconder a arma do crime. E em tribunal não foram aceitas as mentiras que ele contou para justificar o seu ato, porque ele disse que foi um ato de autodefesa. Primeiro disse que não tinha feito nada e depois disse que era um ato de autodefesa. Porquê é que o caso está a indignar a Inglaterra? Porque este rapaz de 18 anos que foi assassinado, como tu estavas a descrever, ele, que inclusive filmou com o telemóvel o primeiro desacato com este homem com quem ele se cruzou na rua quando vinha de uma saída à noite com os amigos, às 11h30 da noite. Este homem foi esfaqueado pela faca ritual, cerimonial dos Sikhs. Este homem é um Sikh. Existe agora uma grande discussão em Inglaterra se porquê é que estas pessoas têm autorização do porte de uma arma, de uma faca de 20 centímetros, é uma faca gigante, quando as outras pessoas não têm acesso, não têm porte de arma livre nas ruas como os Sikhs têm. E depois, com ele a arrastar-se, já em colapso na rua, por ter sido esfaqueado, uma facada fatal no coração, este homem
diz que estava em autodefesa e diz à polícia que tinha sido alvo de abuso racial. E o que é que fez a polícia perante um homem que estava asfixiado e que morreria segundos depois? Morreu 3 minutos depois. A polícia acreditou na acusação de racismo e algemou uma pessoa que está deitada, prostrada no chão, cujas últimas palavras foram: eu não consigo respirar. Eu recordo as pessoas que há 6 anos nós tivemos uma comoção internacional com a morte de George Floyd, que também morreu, vítima de violência policial, dizendo as suas últimas palavras: I can't breathe. Exato. Foram exatamente as mesmas palavras que este rapaz utilizou, e quando ele tinha dito antes que tinha sido esfaqueado, a polícia, segundo os testemunhos, a polícia disse: acho que não, rapaz, acho que não está esfaqueado. E algemou. E isto significa que a polícia britânica está totalmente toldada por anos e anos de uso instrumental e cínico de acusações de racismo e agora, mais recentemente, não foi o caso aqui, de islamofobia. Isto é cínico e perigoso porque a denúncia do racismo é necessária na nossa sociedade, mas o que certos grupos, e sobretudo a extrema-esquerda política, estão a fazer é converter a acusação de racismo num uso ideológico de subordinação e subjugação das pessoas. E neste caso houve um rapaz de 18 anos inocente que pagou com a vida porque a polícia não lhe prestou os socorros, preferiu primeiro algemá-lo e só depois dele já estar inconsciente lhe prestou os socorros. A polícia diz que está em curso uma investigação. Sim. E os ingleses estão a exigir que as imagens dos body cams que a polícia tem sejam divulgadas. E o Starmer, que quando foi do George Floyd se ajoelhou pelo Black Lives Matter, continua em silêncio. Keir Starmer, que tem a coluna vertebral de uma enguia, evidentemente nessa altura ajoelhou-se perante a comoção do George Floyd e nem uma palavra disse sobre Henry Novak. A vergonha é dele e de todos os que têm tentado ocultar este caso. Miguel, vamos às rubricas, começando pelo inferno. No inferno estão os protestos contra a imigração na África do Sul, num ambiente de crescente tensão. Tem sido uma violência atroz. Eu peço para passarem os vídeos que são possíveis, que estão disponíveis nas redes sociais. Isto é de uma violência atroz. A África do Sul tem, periodicamente, de 2 em 2 anos, vagas deste tipo. Mas esta tem sido uma coisa... Isto são milícias populares, zulus e não zulus, que estão nas ruas a intimidar todos os imigrantes, que são todos africanos. Vêm de Moçambique, vêm do Zimbábue, há muitos do Ghana, muitos da Nigéria, que estão a intimidar as pessoas. Já morreram 7 pessoas assassinadas. 7 pessoas foram assassinadas por estas milícias. A polícia não interfere. Há aqui vídeos onde a polícia está ao lado dos manifestantes, a ver os manifestantes passar. Tem aqui um vídeo de um dos líderes da organização Zulu a intimidar um homem que é do Uganda e outro, coitadito, que está ali assustadíssimo, que é do Ghana, e ele diz: tem até 30 de junho para abandonar o território. Depois disso eu não vou responder pelos meus apoiantes. Ele está a ameaçar de matança os imigrantes, que no início eram os imigrantes ilegais sem documentação, mas agora já são os imigrantes legais também. E eu só quero chamar a atenção das pessoas que isto acontece regularmente na África do Sul. Este é o episódio que eu estava a falar há pouco, desta intimidação de rua que foi filmada pelos próprios. Pessoas completamente inocentes, e ele está a dizer: não esperes para o 30 de junho. Este homem está a dizer: não esperes para o 30 de junho, vai-te já embora, depois eu não respondo por nós. A Tunísia tem estado nos últimos 3 ou 4 anos a expulsar em massa imigrantes, e eu recordo as pessoas que o Paquistão expulsou nos últimos 2 anos, ao Deus dará, quase 1 milhão de afegãos, sem nenhuma consideração, sem flotilhas, sem vigílias de solidariedade e muito menos acusações de racismo. Isso não pode haver. Miguel, agora o purgatório. Com a encíclica papal que tanto tem estado que falar. É verdade, Leão XIV nasceu para escrever esta encíclica, porque ele é 14 em homenagem ao Leão XIII, que escreveu a primeira encíclica que funda, no fundo, a doutrina social da Igreja, a reflexão católica sobre assuntos políticos, sociais e económicos. E, portanto, ele queria também escrever uma grande encíclica da doutrina social da Igreja. Escolheu um tema muito difícil, que é um tema que nós temos falado aqui muito, a inteligência artificial. E é um magnífico depoimento, é uma tentativa, ele próprio diz que é uma tentativa de compreender um fenómeno que ainda agora nós estamos a começar a conhecer, portanto é difícil nós fazermos recomendações sobre algo que ainda não conhecemos bem, e portanto ele fala de muitas coisas na encíclica que nós também falamos aqui. Por exemplo, o facto de haver um conjunto de empresas na China e na América que dominam estas tecnologias todas, e o que ele pede é que seja como a construção do Muro de Jerusalém no livro de Neemias, seja uma construção participada, democrática e equitativa. Isso não vai acontecer, como nós sabemos. Mas, no entanto, o que é mais interessante nesta encíclica são 2 coisas. Primeiro, a denúncia que o Papa faz do pós-humanismo, do transhumanismo. Esta ideia de que
É uma coisa indigna da nossa condição de seres humanos termos limites, morrermos, sofrermos, termos dor. E, portanto, há muita gente que se quer libertar dos limites que nos foram dados. Ora, o Papa está a tentar ensinar-nos a ética dos limites, que a nossa dignidade humana vem precisamente de Deus nos amar infinitamente nos nossos limites. Nos nossos limites. E aprendermos a viver com os nossos limites. Eu duvido que o Papa tenha grande sucesso nesta matéria. Uma última nota, a desilusão da encíclica para mim. O Papa não faz qualquer reflexão sobre aquela que me parece a ameaça mais imediata. A ameaça mais imediata da inteligência artificial, que é de nos condenar a uma terrível superfluidade. Cada um de nós se totalmente supérfluo. Sim. E isso tornaria a própria ideia de Deus supérflua também. Essa parece ser a ameaça mais doce, mais insensível, mais imperceptível, mas mais imediata deste novo mundo que estamos a criar. E a fechar temos o paraíso. Os 80 anos sobre a ruptura entre Raymond Aron e Jean-Paul Sartre. Ora bem, Raymond Aron um dos grandes Sartre confrontos intelectuais do século XX. Não é? Este é o grande debate do século XX, o grande debate intelectual do século XX. Dois homens que eram grandes amigos na adolescência e depois vão romper. Faz 80 anos agora que o Raymond Aron, que está ali a falar ao lado do Sartre, mas isto é já em 1979. Eles eram grandes amigos, os melhores amigos, e em 46, há 80 anos, em junho de 46, Aron abandona a revista que eles tinham fundado, o L'État Moderne, que era a revista do Sartre. E vão fazê-lo porquê? Não houve regime totalitário e sanguinário que Sartre não tivesse apoiado. Sartre esteve ao lado de Stalin na escravização e nos milhões de mortos, esteve ao lado de Mao na Revolução Cultural, esteve ao lado do Frantz Fanon no apelo à violência contra o homem branco, foi visitar o fundador das Baader-Meinhof. Não houve regime torcionário que Sartre foi a favor da legalização de relações sexuais entre adultos e meninos de 13 anos. Sim. Sartre foi um escritor brilhante, do mais brilhante do século XX, mas um biltre. Aron foi o contrário. Aron foi o defensor discreto e razoável dos valores da democracia liberal, de um ceticismo saudável a favor do regime das liberdades, contra a tentação totalitária. E é a homenagem que fazemos aqui ao grande Raymond Aron. Muito bem. Fica aqui no paraíso. Miguel, até à próxima segunda-feira. Muito obrigada. Adeus, Clara.